Olá! Neste segundo vídeo da série de 2 vídeos de performance no IELTS Test 1 Academic, nós estaremos lidando de uma forma mais aprofundada com os elementos necessários para o desenvolvimento de um high score no IELTS Academic Test 1. No primeiro vídeo da série, nós primeiramente explicamos como que o scoring é feito, ou seja, como que a sua pontuação no exame IELTS Test 1 é definida. E depois começamos o processo de destrinchar, ou seja, tendo visto os 4 elementos que definem, aliás, a sua nota. Depois começamos o processo de mergulhar de forma aprofundada em cada um deles para estarmos sabendo como pontuar alto em cada um deles e assim ter uma nota final alta. E já começamos no nosso primeiro vídeo o processo de mergulhar de forma aprofundada sobre como obter uma alta performance em um contexto de Task Achievement, o primeiro dos 4 elementos de pontuação no IELTS, que é aquele elemento que foi explicado no primeiro vídeo de fazer exatamente o que o tema pede. Caso você não tenha assistido o primeiro vídeo, eu sugiro você assistir a primeira parte desta série de 2 vídeos envolvendo performance IELTS Test 1 Academic, para que essa segunda faça mais sentido para você, tudo bem? Mas se você já assistiu o primeiro, perfeito, podemos prosseguir com este. Então, nós vamos finalizar a análise específica de Task Achievement, ou seja, o elemento de fazer exatamente o que o tema pede, e depois vamos nos outros 3 elementos de pontuação e alta performance no IELTS Test 1 Academic. E assim, você na realidade terá este elemento de como ter uma alta performance no Test 1 Academic devidamente finalizado, tudo bem? Então, voltando aqui ao nosso quadro, é importante nós, como já explicado anteriormente, mas agora demonstrado de uma forma mais clara através de um exemplo, é importante termos uma descrição correta do que está sendo mostrado pelas informações. Então, isso significa que a descrição deve ser precisa. E o que é uma descrição precisa em um Test 1 Academic? É você, de fato, escrever o que está acontecendo, utilizando uma palavra que descreve com exatidão o que está acontecendo. Então, vejamos aqui. Temos aqui 3 descrições sendo feitas para este gráfico. O que nós temos aqui são ligações por telefone que ocorreram entre 1995 e 2002 no Reino Unido. E temos 3 categorias dessas ligações telefônicas: local, ligação nacional ou internacional e ligação por celular. O celular é mais escuro, o nacional ou internacional é esta cor aqui clara, mais intermediária, e o local é o mais escuro. Então, perceba que na letra A, veja a primeira descrição. Mobile usage steadily increased over the 10 years, ou seja, o uso de telefonia móvel aumentou gradualmente ao longo dos 10 anos. Considerando que a telefonia móvel que é o que é mais escuro, e veja como que ela aumenta aqui, definitivamente está correto. O outro é, there were incremental increases in national and international fixed lines. Ou seja, houve aumentos incrementais em linhas fixas nacionais e internacionais. O que também é verdade, porque perceba que o National e International, esta coluna mais clara, mais de clareza aqui intermediária, ela começa 95 em um nível e vem 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002 também aumentando. Eu vou inclusive aumentar aqui para talvez ficar mais fácil para você ver. E também podemos perceber definitivamente que está correto. Então, vamos aqui checar isso como correto. Agora, vejamos aqui a letra C. Local fixed line usage fluctuated over the period. Ou seja, a utilização de linhas de ligação fixa flutuou ao longo do período. O local é essas colunas mais altas que estão aqui. Elas, primeiramente, aqui foram aumentando até 96 e depois caíram, fazendo aquele movimento assim.
Pois bem, isso daqui é uma flutuação e é importante destacarmos isso porque fluctuated é definitivamente uma palavra que é muito utilizada pelas pessoas ao descrever este movimento. E isto é errado. Isso aqui não é uma flutuação. Isso daqui é algo que foi para cima e depois para baixo. Então você poderia descrever isso corretamente dizendo it, por exemplo, increased and then decreased. Ou seja, aumentou e depois diminuiu. Ou it went up e down. Ou algo do tipo. Flutuação é isso daqui, ó. Subindo e descendo. Depois sobe, depois desce. Depois sobe, depois desce. Isto é flutuação. Não o que temos aqui. Então, definitivamente isso daqui estaria errado e é um exemplo de descrição incorreta do que está acontecendo, simplesmente porque a pessoa utilizou o vocabulário errado. Então, muita atenção com relação a isso. E é exatamente isso que nós queremos dizer quando falamos use a descrição correta e este é um dos elementos críticos para alta performance no quesito de task achievement, no quesito de fazer exatamente o que o tema pede. Agora que nós lidamos com o processo de definição de como temos uma alta performance em termos do task achievement, que é fazer exatamente o que o tema pede, vamos agora para como ter alta performance no segundo dos 4 elementos de alta performance no exame IELTS Test 1, que é o elemento de coerência e coesão. Então, coerência e coesão. Tudo bem? Coerência e coesão. E qual é o primeiro elemento que é o que nós denominamos de coerência? Tudo bem? O primeiro elemento que é importante para termos coerência e coesão no nosso texto é termos ele dividido em 4 parágrafos. Podemos dizer, na realidade, que termos já pré-definido qual é a quantidade de parágrafos que temos, definitivamente já é um elemento que já faz tudo ficar mais claro na nossa mente. Mas o que eu vou estar lhe sugerindo é ter 4 parágrafos sendo utilizados em suas produções. Tudo bem? Você vai ter no vídeo envolvendo estratégia sendo explicado exatamente como cada um desses 4 parágrafos vai ser estruturado, mas a sugestão é que você tenha 4 parágrafos em sua produção. O próximo elemento é ter de forma clara o que cada um desses parágrafos fala. Isso entra no elemento estratégia, ou seja, ter claramente um objetivo para cada parágrafo. Ou seja, você não somente tem que ter 4 parágrafos, mas claramente ser mostrado ao examinador que cada um desses parágrafos tem uma função a desempenhar. Isto é algo que definitivamente desenvolve coerência e coesão e é definido através de estratégia, que eu já mencionei, mas eu gostaria de enfatizar novamente. É a estratégia que define, primeiramente, que vamos seguir aqui 4 parágrafos e, igualmente, a estratégia que define o objetivo de cada um deles. Tudo bem? Mas ambos colaboram para uma alta performance em coerência e coesão no contexto IELTS Test 1 Academic. Tudo bem? Perfeito. Estratégia. Perfeito. O próximo elemento que desenvolve estratégia e coesão é o de nós termos tudo bem conectado com a utilização clara de linking words. Então vamos aqui deixar linking words devidamente descritos. Linking words. Agora, o que são linking words em inglês? Linking words são, na prática, palavras que, quando você utiliza no começo de um parágrafo, definem exatamente qual é o objetivo deste parágrafo. E, portanto, o leitor sabe sobre o que o parágrafo será sobre. Mesmo sem
tendo feito a leitura dele. Então, por exemplo, se você tem um parágrafo começado com first of all, então vamos aqui ter aqui, por exemplo, first of all, ou se você tem um parágrafo começado com however, definitivamente quem está lendo saberá que o parágrafo que começa com first of all, por exemplo, está indicando um primeiro elemento de uma sequência de argumentos que vai ser dada, e quem lê o parágrafo começando com however, entende que aquele parágrafo tem o objetivo de constratar, ou seja, de oferecer contraste a uma ideia anteriormente repassada em um parágrafo anterior. Então, a utilização de linking words contextualiza os parágrafos, aumentando, portanto, a coerência e a coesão dos mesmos. Tudo bem? E, por último, e não menos importante, temos um bom sequenciamento do texto, seguindo a ordem cronológica, cronologia. Ou seja, você tem a necessidade de ter a sua descrição seguindo a cronologia dos dados. Então, se nós formos pegar, por exemplo, aquele gráfico que anteriormente havíamos, por exemplo, já abrangido aqui, e termos ele aqui, vamos mais uma vez usá-lo, você não começa a sua descrição, não é? Somente um momento, perfeito. Você não começa a sua descrição deste parágrafo. Bom, infelizmente estou tendo problemas aqui com relação ao Zoom, e eu lhe peço desculpas com relação a isso, mas enfim, você não começa a sua descrição em um número aleatório como, por exemplo, o 2005. Na realidade, você começa a sua descrição no começo, não é? E, portanto, simplesmente vai progredindo de forma cronológica e clara aí. Então, muito importante termos um sequenciamento cronológico, tendo a sua descrição seguindo a mesma sequência que os dados são mostrados num ponto de vista temporal. Tudo bem? Assim, nós temos o elemento de sequenciamento sendo devidamente respeitado. Perfeito. Agora, o próximo elemento dos 4 é o terceiro, e mais precisamente o vocabulário. Vocabulário. Como desenvolver o seu vocabulário para o Task 1 Academy? Então, o primeiro elemento a ser considerado por nós, em termos de desenvolvimento de vocabulário, é que o elemento central é que não podemos nos repetir. Então, o nosso texto ele não pode ter repetições. Tudo bem? Então, sem repetições. Vocabulário, sem repetições. Tudo bem? Isso significa, portanto, que temos a utilização de sinônimos e paráfrases sendo muito importantes para a alta pontuação neste quesito de vocabulário. Você tem sinônimos como sendo palavras que têm o mesmo significado que outras, e paráfrases sendo sentenças que, com outras palavras, dizem o que uma outra sentença já escrita diz. Então, a utilização de sinônimos e paráfrases também para obter a não repetição é crítica. Tudo bem? E podemos aqui enfatizar que o fundamental preciso em termos de vocabulário é superior ao raro ou rebuscado impreciso. Ou seja, a pessoa pensa que para ela demonstrar um vocabulário alto num contexto IELTS, ela precisa de ter um conjunto de palavras raras sendo utilizadas, ou seja, elas precisam utilizar palavras que quase ninguém usa, ou palavras muito acadêmicas, ou palavras muito ali infrequentes para demonstrar um nível determinado de profundidade de conhecimento. Mas definitivamente este não é o caso. Você precisa de, na realidade, utilizar o que é fundamental, preciso, ou seja, compreendendo o que é o contexto e o significado dessas palavras. Então, vamos aqui deixar claro. Contexto
e significado. E é isto que define o que é vocabulário sendo utilizado de uma forma precisa. E isto é a essência do vocabulário que é para ser utilizado no IELTS. Porque o vocabulário fundamental escrito com precisão, com compreensão do contexto e significado, formando sinônimos e paráfrases que evitam repetições no exame, é o que tem que ser buscado por nós. Tudo bem? Então, não se concentre muito na utilização de vocabulário extremamente rebuscado, mas sim fundamental, preciso, com flexibilidade, que, antes de tudo, lhe evita repetições em seu texto. E somente uma observação sobre essa questão de repetições: não copie do tema. Tudo bem? Não copie do tema. Não utilize palavras do próprio tema no seu texto. Isto faz parte da questão de repetições. Você tem que utilizar sinônimos e paráfrases, como aqui indicado, para ter a sua produção atendendo ao quesito vocabulário no IELTS, tudo bem? Perfeito. Com isso dito, igualmente, uma última questão que é o ponto de vocabulário é a presença e localização correta de advérbios. Então, vamos aqui somente abaixar um pouco e destacar isso daqui. Adverb placement, ou presença de advérbios, ou seja, advérbios em posição correta. Lembrando, o que é um advérbio? É uma palavra que descreve um verbo. E, portanto, você precisa de ter essa palavra utilizada de uma forma correta em uma sentença para que ela esteja precisa. Então, vamos pegar aqui um exemplo de sentença que primeiro utiliza um advérbio de uma forma não tão assim correta. Por exemplo, the data shows clearly that, ou seja, a informação mostra claramente que isso definitivamente é uma posição incorreta ou não a mais perfeita possível de um advérbio. O clearly é o advérbio, algo que caracteriza o advérbio é a presença do ly ao final. E shows é o verbo que clearly busca servir como adjetivo, descrever, qualificar. Melhor do que ter o advérbio depois é ter antes do verbo. Dizendo, por exemplo, portanto, colocando então aqui em verde para compreendermos, the data clearly shows that. Tudo bem? Então, agora nós temos o clearly vindo logo depois do shows e, portanto, aqui tendo a melhor posição possível para o advérbio, ok? Então, esses são os elementos necessários para pontuarmos alto no vocabulário em termos de IELTS Test One Academic. Sem repetições, utilização de sinônimos em paráfrases, não copiando do tema, vocabulário preciso é superior a vocabulário raro e rebuscado com imprecisões. E o que é precisão? É a utilização de vocabulários de forma precisa no ponto de vista de contexto e significado. E por último, em especial, a utilização correta de advérbios. Tudo bem? Qualquer outra coisa que foge disso é a questão de gramática e que nós estaremos lidando com ela agora. Então, agora aqui como último, mas não menos importante elemento dessa nossa revisão de como termos real performance no IELTS Test One Academic, temos aqui o elemento gramática. Então, vamos aqui definir o quarto e último elemento como sendo de gramática. E podemos dizer que este é o elemento que para muitas pessoas é o mais difícil de ser desenvolvido para uma alta performance no Test One Academic, porque a maior parte das pessoas, em especial as que já se colocam na posição de fazer o exame, o IELTS, já sabem as regras. Se for pedir para eles escreverem ou descreverem oralmente
regras gramaticais, eles conseguem fazer isso sem problemas. A questão é colocar elas na prática em tempo real no processo de escrita. E isso definitivamente pode ser difícil para algumas pessoas. Então, muito frequentemente, quando falamos que alguém tem dificuldade em gramática, num contexto de escrita para o Task One Academic, não é que essa pessoa ela ainda não conhece as regras gramaticais. O que ela, na realidade, precisa é de ter uma dinamicidade de aplicá-las com precisão em tempo real. Então, o primeiro elemento que eu gostaria aqui de trazer, de uma forma mais específica para você ter uma alta performance no quesito gramática no exame Task One, são os tipos de sentença que você precisa de dominar em sua escrita. Primeiramente, perceba que temos aqui os simple sentences, ou seja, sentenças simples. Vamos ver este exemplo. Hard work is necessary for success. Então perceba que aqui temos uma mera sentença afirmativa que de uma maneira simples afirma algo, expressa uma ideia. Perfeito, bem curto, bem objetivo, bem direto ao ponto. Agora veja a diferença entre uma ideia simples, uma sentença simples e uma sentença composta. Hard work is important and it has advantages for all who partake. Ou seja, trabalhar duro é importante e traz vantagens para todos que o fazem. Aqui, portanto, você tem ideias adicionais sendo tragas para uma ideia inicialmente expressada. Isto é o que denominamos de uma sentença composta. Tudo bem? Agora, indo além, vejamos o que é uma ideia complexa, uma sentença complexa. Hard work is important because it enables anyone to surpass their goals. Ou seja, trabalhar duro é importante porque permite com que qualquer pessoa supere os seus objetivos, obtenha os seus alvos, os seus objetivos. Agora aqui, não somente estamos listando coisas relacionadas entre si, como temos aqui numa sentença composta, mas estamos tendo uma parte da sentença composta justificando outra. Então, elas têm uma relação lógica que vai além de simplesmente contexto. Uma é justificada pela outra. Isto é o que é uma sentença complexa. E por último, temos aqui uma sentença que é complexa e composta. Então vamos ver aqui. Hard work is important and is beneficial for everyone because it enables them to surpass their goals. Ou seja, trabalhar duro é importante e é benéfica para todos porque oferece a todos a possibilidade de superarem e obterem seus objetivos. Então aqui não somente existem adições, mas também existe uma conexão lógica mais profunda. Então tivemos aqui primeiramente a essência, depois uma ideia adicional sendo traga e depois a justificativa que faz tudo isso daqui fazer sentido. Isto é definitivamente o que nós denominamos uma sentença que é composta e complexa. Tudo bem? Então, é importante para um contexto gramatical você dominar cada um desses 4 tipos de sentenças. Tudo bem? Tendo isso em vista, eu gostaria aqui de trazer um elemento que muitas vezes as pessoas percebem, que não percebem que tem à sua disposição, que é a utilização de ferramentas para o seu desenvolvimento gramatical que hoje em dia nós temos. E a que eu mais sugiro você utilizar, à medida em que você vai fazendo suas produções IELTS Writing, é o Grammarly. Grammarly é uma extensão Google Chrome que você pode instalar no computador, que literalmente funciona como seu treinador de gramática. Por quê? Ele não é simplesmente um autocorretor automático como é o corretor que você tem no Word, no editor de texto normal no seu computador. Ele é um corretor baseado em inteligência artificial que indica o que está errado na sua escrita no ponto de vista gramatical, semântico e spelling e também justifica o porquê. Então é como se fosse um professor apontando os seus erros
e dando razões. E ele efetivamente, portanto, lhe explica como escrever corretamente. Existe a versão gratuita e existe a versão paga do Grammarly. Você, como um aluno, alguém que não necessariamente trabalha com inglês, está simplesmente se desenvolvendo para passar no IELTS, eu sugiro você investir por um tempo na versão paga. Porque se você já é alguém que domina muito a língua inglesa, ainda assim o Grammarly é uma boa ferramenta para você e a versão gratuita é mais do que o suficiente. Mas a paga, ela te dá referências muito mais profundas como estilo, como estrutura, além de simplesmente uma revisão gramatical mais superficial. Mas mesmo se você acabe optando pela forma gratuita, definitivamente você já tem aí uma ótima ferramenta. Então eu sugiro você fazer todas as suas produções no Grammarly. Tudo bem? Basta ir no Google, escrever Grammarly, como está escrito aqui, e você tem a possibilidade de instalar este aplicativo no seu Google Chrome. Tudo bem? E aí basta você escrever no editor dele ou copiar e colar qualquer texto que você tenha para revisar. Tudo bem? É importante deixarmos claro que você não está trapaceando com isso. Tudo bem? Vamos então aqui destacar. Não está trapaceando. Por quê? É a mesma coisa, trapaceando, é a mesma coisa se você estivesse escrevendo com o professor no lado, indicando em tempo real quais são as suas dificuldades. Então, eu definitivamente sugiro você ter aqui o Grammarly como uma ferramenta para o seu desenvolvimento de escrita no ponto de vista gramatical. Tudo bem? Um próximo elemento aqui, além da utilização de ferramentas como o Grammarly, é termos o tempo verbal da nossa escrita sendo sincronizado com o tempo verbal dos dados, das informações. Ou seja, se você tem as informações, por exemplo, vamos aqui então pegar aqui aquele gráfico que já analisamos. Olha só, se nós temos aqui os anos de 95 a 2002 a serem analisados, e nós estamos em 2021, isso significa que isso daqui é o past, é o passado. Então, o fato é, toda a nossa escrita tem que ser no passado. Se nós fazermos uma análise nos referindo a esses dados no presente, ou até mesmo pior, no futuro, vamos ver uma desincronização entre o que temos sendo mostrado nos dados e como reportamos isso. Então, se você tem um texto que se refere ao futuro, você usa o futuro. Se você tem um texto que se refere a dados passados em relação ao ano atual, você usa o passado. E se o que as informações estão sendo mostradas não estão conectadas em nenhum momento, nem no passado, nem no futuro, aí usamos o presente, tudo bem? Mas o fato é que, muito mais frequentemente do que os outros, é o passado que tem que ser utilizado, porque você vai ver que muito mais frequentemente do que em outras circunstâncias. O que temos para analisar são informações passadas, de anos passados, de pesquisas passadas para analisarmos, tudo bem? Mas o mais importante é termos a sincronização e fazermos tudo estar de acordo no ponto de vista cronológico. Então, temos este ponto também verificado. Agora, uma outra questão é você não ter sentenças que são fragmentadas e nem sentenças que acabam por cair nas outras. Então, pode parecer um pouco estranho isso que eu acabei de falar, mas vamos ver aqui na prática. Então, vamos pegar aqui um exemplo de uma sentença fragmentada e depois um exemplo de sentença que envolva ela cair sobre a próxima. Cai sobre a próxima. Tudo bem? Então, vamos começar com uma sentença fragmentada. This showed, or this graph
indicated a decrease in telephone usage. Então vamos ver aqui. A decrease in telephone usage. Desculpe, usage. Ponto. Because because, 3 pontos. Isso aqui já é o suficiente para compreendermos o que eu quero dizer com uma ideia fragmentada. Perceba que temos essa primeira parte da ideia indo até o usage. E depois temos a segunda parte, ainda relacionada com a primeira, vindo em uma sentença à parte. Então essa ideia, primeira até o primeiro ponto final aqui, pode ser considerada como fragmentada. O gráfico indica uma diminuição na utilização de telefones. Ponto. Porque, por exemplo, mais celulares móveis apareceram no mercado. O fato é que, por mais que sim, a pessoa vai até mesmo compreender o que você está falando aqui, o fato é que, tecnicamente, no ponto de vista gramatical, esta primeira parte aqui está fragmentada. Não poderíamos ter este ponto. Teríamos que ter simplesmente nada. Era continuar com o because. Normalmente aqui. Sem pontos, não é? Então, este é um primeiro tipo de erro, que é o de fragmentação de ideia. E quando nós falamos de uma sentença que cai a próxima, é quando temos duas ideias não relacionadas que são separadas por uma vírgula e não um ponto. Por exemplo, voltando àquele exemplo que nós tivemos aqui. This graph, vamos aqui iluminar primeiro, isso, para continuarmos com a mesma sentença. Então, tem você aqui, colado aqui, desculpe, um momento, ok. Bom, vamos manter isso daqui. Sentença sobre a próxima. This graph indicated a decrease in telephone usage. Vírgula. This graph indicated a decrease in telephone usage. People started to use more, or to use more often, ou melhor, people started to use computers. Então vejamos, this graph indicated a decrease in telephone usage. People started to use computers. Então, aqui nós temos uma primeira ideia e aqui temos uma segunda ideia. O fato é que esta primeira ideia não tem, de forma comprovada, nenhuma ligação com a segunda. O problema é que existe uma vírgula separando essas duas. E é crítico compreendermos que vírgulas em inglês são utilizadas somente para separar ideias relacionadas. Se nós, na realidade, não tivermos as ideias estando relacionadas, nós separamos essas ideias não com vírgula, mas com ponto. Então, é muito importante termos isso em mente. Tudo bem? Não fragmentemos as nossas sentenças fazendo o que foi aqui a priori descrito. E nem simplesmente façamos uma sentença cair sobre a outra, separando ideias que não são iguais ou que não são relacionadas com vírgulas, mas sim temos que as relacionar com pontos. Ou melhor, não as relacionar, mas as separar com pontos. Caso contrário, vamos ter a ideia de uma caindo sobre a outra, isso definitivamente criando problemas. Tudo bem? E tendo isso em vista,
Tem somente uma última observação envolvendo a questão gramatical que eu gostaria aqui de trazer, que é separada na realidade em duas coisas. A primeira, a questão central aqui é atenção, não é? Então, vamos aqui apagar e escrever atenção. Mas a atenção se separa em duas coisas. Em cuidado, e igualmente quebrar maus hábitos. Quebrar hábitos ruins, quebrar hábitos errados, não é? Então vamos ver aqui quebrar, somente um momento. Quebrar hábitos ruins. Então, quando nós estamos falando de cuidado, é muito importante você não ser porco na sua escrita. E quando eu falo porco no sentido de que você simplesmente não revisa apropriadamente a sua produção, você não, em especial na sua preparação, não toma o cuidado de revisar de uma forma muito atenta as suas correções depois de ter o feedback delas. E, no ponto de vista estratégico, nós estaremos falando isso, mas isso também se aplica no quesito de atenção gramatical. Revise a sua produção. Busque administrar o seu tempo para que você tenha a possibilidade não somente de escrever a sua produção, mas também revisá-la antes do tempo proposto, que novamente é 20 minutos, acabar. E a revisão, ela não precisa ser perfeita, ela pode ser simplesmente um passar de olho bem em cima, bem rápido, bem dinamicamente no texto, mas ainda assim, revise, tudo bem? Muito importante. E o quebrar hábitos ruins é o que acontece quando você tem um feedback claro sobre quais são os aspectos que você precisa de melhorar em sua produção escrita e você não muda. E isso acontece porque, por exemplo, na nossa instituição, nós corrigimos produções escritas dos nossos alunos e podemos dizer que às vezes a gente recebe 5 produções escritas de uma mesma pessoa. E em todas elas o feedback com relação a várias coisas a serem melhoradas é igual. E é explícito, estamos deixando bem claro. São esses os pontos que têm que serem melhorados. Mas mesmo assim, na próxima produção, os mesmos se repetem. E isso nem é mais uma questão, eu acho, de descuidado, mas sim é hábito. Da mesma forma que existem hábitos bons, existem hábitos ruins, que precisam de ser muito conscientemente quebrados. E a maneira de você, de fato, quebrar esses hábitos é, quando você tem a possibilidade de receber um feedback construtivo sobre uma produção escrita sua, revise esse feedback com cuidado e não se permita escrever uma próxima com produção antes de ter lido esse feedback e ter o compreendido de forma muito, muito clara. Porque não é simplesmente você ficar fazendo uma produção depois da outra que vai te fazer aumentar a sua nota e obter sucesso no IELTS. Não é uma questão de volume, é uma questão de qualidade que somente vem de uma reflexão real que você faz logo depois de cada correção. Tudo bem? Então, o elemento de ter cuidado e com isto, portanto, revisar as suas produções e o de quebrar hábitos ruins através de uma revisão, aí não nos tempos de 20 minutos que temos antes, ou aliás, para fazer o exame, mas é depois da correção, são os elementos de atenção envolvendo gramática que eu gostaria de trazer para você, tudo bem? Então, este é o último elemento, o elemento de gramática que precisamos de desenvolver para termos alta nota no exame IELTS Academic Test 1, e estes são os formatos para se obter real performance em cada um deles. Lidamos com o Task Achievement, que é como obter a alta performance no quesito de responder especificamente o que o tema pede. Também verificamos o desenvolvimento de vocabulário, que é algo muito importante. Também vimos a questão de coerência e coesão e, por último, a questão de gramática. Tudo bem? Então, muitíssimo obrigado pela sua atenção.